de toda essa briga, esse imbróglio com a Libra e com a Leila Pereira também. Por isso que a gente chama Rodrigo Matos para conversar com a gente, para contar os bastidores dessa entrevista e a gente vai debater aí cada ponto relevante também. Rodrigo, boa tarde, tudo bem? Você conversou com o presidente, acho que tem vários pontos aí interessantes para a gente esclarecer, pelo menos sobre o ponto de vista do Flamengo em relação a toda essa polêmica aí que vem pegando, né, que vem pautando o noticiário nas últimas semanas. Boa tarde, querido. PVC. A entrevista foi feita na segunda, né? Publicada hoje no UOL. Para quem quiser ver, tem a íntegra lá no o vídeo do UOL, no canal do UOL. E está no meu blog ali uma parte editada com os principais trechos, né? Basicamente, alguma das coisas que ele defende é o que o clube já vinha falando, né? Que tem uma lacuna no contrato e, portanto, você não podia fazer a divisão do dinheiro da forma como foi feita. E o que ele traz de novidade é que em todo o processo da Libra ele diz que foi excluído, inclusive de comitês para integração com a Liga Forte União, foi excluído pelo Palmeiras e pelo São Paulo, que ele nomina. Diz que sempre quando levava outras discussões que não fossem por dinheiro, sobre regulamento de competições, que o Flamengo tinha levantado um estudo, tinha um silêncio de todos os outros clubes, ninguém queria falar sobre isso. Coloca que na Libra ele tem o entendimento de que quem manda de fato é a Leila e que para você ter uma boa relação com a Leila você precisa obedecer tudo ou concordar com tudo que ela fala, senão a relação desanda, né? Sobre todos os outros presidentes, ele entende que tem uma discordância pontual, mas diz que tem relação boa com todos. A questão parece ser mais com a Leila, e ele coloca ali que uma Libra sendo verde, pontua sobre o fato do advogado da Libra, André Sica, ser palmeirense, que até o Sica já me mandou uma nota dizendo que presta serviço para vários clubes, 30 clubes ele nomina, e ele é advogado da Libra, né, que participou. E também coloca aquelas coisas que a Leila tinha falado sobre jogar sozinho, né? O Flamengo tem que jogar sozinho, que ela colocou, que ele coloca como uma coisa que ele acha infantil porque inaplicável, né? Porque você não vai tirar um time que está na Série A do campeonato. Então, esses foram os principais pontos, mas se a gente for pegar de uma forma mais ampla e olhar a entrevista completa, você vai ter várias discussões sobre o futebol brasileiro mesmo, sobre a imaturidade dos clubes que ele reconhece para fazer uma liga, e aí ele coloca, por exemplo, assim, imagina se tivesse uma liga agora e o departamento de arbitragem fosse definir o árbitro de Flamengo e Palmeiras. Como é que ia ser? Você acha que Flamengo e Palmeiras, querendo dizer, os dois iam ter maturidade para lidar com uma decisão? Então ele acha que ainda tem um longo caminho para os clubes construírem uma entidade profissional que seria apartada, para você poder, de fato, ter um controle da liga, que hoje você tem que ter o campeonato controlado pela CBF, sobre a qual ele até fala, embora tenha algumas críticas, mas diz que faz um trabalho bom dentro do que dentro do que é o cenário possível, né? Mas acaba ficando muito esse embate dele com a Leila e essa discussão técnica que ele está levantando, de várias vezes ter levado propostas dentro da Libra e de nunca ter tido respostas e de até hoje não ter sido endereçada a questão da lacuna. E aí eu vou acrescentar, hoje o Estadão deu uma entrevista do Silvio Matos, CEO da Libra, e ele é perguntado sobre essa lacuna e ele vira e fala assim, esse estatuto foi feito antes do contrato. Então ele é feito uma pergunta direta pelo Rodrigo Capello, que é o colunista do Estadão, e não dá uma resposta. Não, ele fala uma parte dessa história, o Silvio Matos, sobre a questão dos 300 milhões versus 200 milhões, falando que estão falando de uma coisa de um contrato do passado. Né? Ele fala sim, mas a resposta sobre a lacuna, PVC, qual é a resposta dele? Você tem aí? Eu tinha aqui aberto. Então, lê para mim, por favor. Vou tentar achar, porque me mandaram aqui no PDF inteiro. E eu não sei se eu vou conseguir. Vamos tocando Rodrigo, aí, porque enquanto você vai buscando aí esse trecho... Acho que tem lacunas mesmo. Tanto que eu acho que o Flamengo tem razão de ir para a justiça. Eu só discuto a questão do bloqueio. Ontem tinha 3 advogados da Libra esperando a desembargadora Lúcia Helena Passos na antessala e não foram atendidos para tentar apresentar uma versão da Libra que não foram atendidos. E não quer dizer que ela tenha que dar liminar ouvindo o contraponto. Ela pode dar liminar porque ela entendeu o caso e não deu liminar. O fato, estou só dando o fato. Ontem tinha 3 advogados da Libra.
Acho que a Libra ainda não recebeu uma resposta sobre o pedido de derrubar a liminar. Não, tem um recurso que não foi, ela saiu de férias hoje. A Lucilena Passos saiu de férias hoje. Ontem, os 3 advogados estavam ali a tarde inteira na antessala dela porque sabiam que ela ia sair de férias hoje. Não vai cair o recurso. Não vai cair o recurso e talvez não tenha que cair o recurso. A questão da decisão... É bom a gente entender só esse passo a passo mesmo, em que pé que está essa história. Talvez não tenha que cair o recurso. A desembargadora é desembargadora. Mas agora é só quando ela retornar das férias? Não sei, pode ter alguma ação política no meio do caminho. Não sei o que pode acontecer, alguém conversar com ela nas férias. Não sei para onde ela vai viajar, se ela vai ficar no Rio de Janeiro, se ela vai viajar para o exterior. Não tenho como... A informação ela teve 3 advogados da Libra ontem tentando fazer um argumento sobre o recurso, ela não recebeu os 3 advogados e hoje ela saiu de férias. O recurso não vai cair. Tudo indica que não vai cair. Para quem tá por fora, né? Porque o Flamengo entrou na justiça pedindo bloqueio de parte da verba dos direitos de TV. A liminar foi concedida e a Libra está tentando derrubar. Então é isso que o PVC está contando, que os advogados da Libra foram lá para falar com a desembargadora, né, PVC? E ela não atendeu ainda os advogados da Libra. Um argumento importante de dizer a favor disso é o seguinte: ela não precisa ter o contraponto. Ela pegou o processo, ela entendeu que cabia liminar, ela tem esse entendimento. Ela vai analisar e julga. Assim como eu ouço o Andrei Kampf, que entende da visão jurídica dele que, como o contrato vai até 2029, poderia não se dar a liminar e se esperar o mérito da questão. Mas aí são visões jurídicas, são argumentos jurídicos diferentes. É uma questão mais técnica, né? Então, eu não posso tentar entender o argumento que a desembargadora deu. Ela entendeu que valia dar a liminar e ofereceu a liminar. Ponto. O que eu lamento profundamente é que isso tenha virado uma briga BAP versus Leila ou Flamengo versus Palmeiras, em vez de ser uma discussão sobre o futuro do futebol brasileiro. Tá certo? E até em relação assim, aí pegam foto minha e publicam na internet, não tem sentido nenhum, cara. Nós estamos tentando discutir o futebol brasileiro. Isso é que eu lamento profundamente, é isso, sabe? Tentar debater onde está o futebol brasileiro, para onde ele está indo e para onde ele pode ir se houver uma unidade de pensamento com visão estadista. O BAP tem que pensar no Flamengo, o Trump tem que pensar nos Estados Unidos, então tá certo o tarifaço? Se o Trump tem que pensar nos Estados Unidos, então ele vai tarifar o Brasil em 50%, tá certo? Então eu vou votar no deputado estadual que vai dar emprego pro meu primo? Não é essa a visão que eu espero de alguém que tem um olhar de estadista, um olhar global. Isso vale para a Leila, isso vale para o BAP, isso vale para o presidente da CBF, isso vale para o vice-presidente da CBF, Flávio Sveiter, que trouxe a ideia da Liga. Isso vale para todo mundo. Agora, nós estamos pensando no micro, nós estamos pensando cada um no seu umbigo. Desculpa, esse argumento não me pega. Tenho que pensar no meu. Não, então tá. Vou olhar para trás também. Acabou ficando uma questão mais polarizada, né, por conta da grandeza dos dois personagens, presidente do Flamengo, presidente do Palmeiras, e também pelas declarações que eles deram. Essa entrevista que o Rodrigo Matos fez com o BAP está no All Sport, tem até um QR Code aqui do lado, que vocês podem acessar com o celular. Vocês já entram direto na matéria, então vocês acompanham a entrevista toda na íntegra e também, né, os trechos em vídeo, então tá tudo completinho por lá. Vocês acessem lá, mas continua por aqui também. E a gente vai ouvir agora trechos relevantes aí do BAP falando justamente sobre a relação com a Leila e sobre como ele vê que a Libra se tornou palmeirense, de alguma forma. Vamos ouvir o presidente do Flamengo na entrevista para o Rodrigo Matos. Eu te diria o seguinte, a relação com a Leila era uma relação muito boa, até um determinado momento desse ano. Assim, a relação com a Leila é ótima quando você concorda com tudo que ela quer. Aí a relação é muito boa, tá certo? Com o Casares, a gente tem uma relação pessoal, de empatia e da gente se dar bem de longa data. Tivemos um outro estresse aqui ocular por conta desse processo que a gente falou, mas eu entendo que assim... Esse processo dentro da Libra. Eu acho que a discordância em relação a alguns pontos fez com que a gente tivesse momentos de maior tensão ali dentro, com os dois. Mas eu acho que no caso do Casares, assim, eu sempre tive uma relação ótima com ele, vem de longa data, entendeu? Então,
Eu entendo que, seja com Casares, até com as outras pessoas ali, enfim, com os outros clubes em geral, assim, o Raul Aguirre do Bahia, eu conheço o Raul de mais de 25 anos de mercado, então conversamos muito com ele, tem uma relação ótima com o Marcelo também do Santos, com o Fábio do Vitória. Então, veja, assim, não é uma relação, do ponto de vista pessoal, ruim. É só uma discordância em relação a uma forma de divisão. E foi potencializado por uma pessoa isoladamente, que de alguma maneira acha que vai mandar na Libra como se fosse dela o negócio. O negócio não é dela. O negócio não é dela. Da Leila. É isso. É isso. Então é o seguinte, a gente tem que aprender a concordar em discordar na vida. Quem discorda de você não é necessariamente seu inimigo. E tinha uma proposta de acordo de mediação feita pelo André Seco, advogado da Libra, não tinha? Na última assembleia? Que o Flamengo não entrasse com ação e que você tivesse... Ele já tendo pago uma vez e pronto para pagar a segunda? O Sica é advogado do Palmeiras, ele trabalha para o Palmeiras, a família dele trabalha para o Palmeiras há muito tempo. O escritório que entrou com o agravo lá da Libra contra o Flamengo é o escritório do Sica, isso é um conflito evidente. Isso é um conflito evidente. Se eu pudesse voltar atrás no tempo, eu jamais teria concordado com uma construção de uma Libra. A Libra é verde. A Libra é toda verde, a Libra é palmeirense. O Sica é advogado do Palmeiras, virou advogado de outros clubes. Tá certo? Ele é advogado, ele advoga para outros clubes que estão na Libra. Quais clubes? Eu acho que ele advoga para o Vitória, ele advoga para o Bahia, ele advoga para outros clubes ali. Então tem um conflito evidente ali dentro. Então, assim, nós temos um ambiente contaminado ali e o Flamengo está fazendo valer os seus direitos. E quando o Flamengo faz valer os seus direitos, você incomoda eventualmente os outros clubes, tá certo? Que na falta de argumentos melhores, tentam criar uma narrativa de que o Flamengo é malvado, tal, que o Flamengo é separatista. Papo, então, falando Deixa eu fazer uma observação sobre isso. O Rodrigo estava no programa comigo e com o Danilo Lavieri no ano passado, não estava, Rodrigo? Quando eu falei essa frase... No dia que o Coritiba ia assinar ou não ia assinar com a Liga Forte União, e aí o Danilo trouxe a informação de que o Coritiba não tinha assinado de manhã, e eu falei, o Coritiba quer assinar com Botafogo, Cruzeiro e Vasco, porque eles querem fazer parte desse novo bloco. E aí eu falei, o Sica é advogado do Palmeiras e da Libra, tem um conflito de interesses. E o Sica ficou bem chateado comigo naquela época. O Rodrigo estava, eu acho que você estava nesse programa, Rodrigo. Eu não lembro, mas essa é uma discussão antiga, né? Sim, é uma discussão velha. O BAP trouxe ela para o público, né? Mas é uma discussão que acontece dentro da Libra. Mas ele foi deselegante. Ele foi deselegante porque ele deu uma informação errada sobre o pai do Sica, né? Que o André Sica respondeu. O Sica mandou uma nota aqui dizendo que a família dele não trabalhou. Ele trabalha para o Palmeiras e para o Red Bull e para o Bahia, que são os que ele diz aqui. E para o Cruzeiro, clubes, né? O Cruzeiro, que é a Liga Forte União, que ele trabalhou no processo da SAF do Cruzeiro. Mas essa informação é importante dizer, porque de fato existe esse conflito que o BAP relatou para o Rodrigo, de fato existe. Eu relatei esse conflito num programa que o Rodrigo estava no ano retrasado. No dia que o Coritiba ia assinar assim de manhã, não assinou e assinou à tarde para ir para a Liga Forte União. Porque o Coritiba entendia que o contrato da Libra não era suficientemente bom. E aí o Coritiba queria assinar com o Botafogo, com o Cruzeiro e com o Vasco juntos, conjuntamente, porque era um novo bloco que ia se juntar à Liga Forte União. E naquele dia aconteceu essa conversa. Mas o problema é a informação não está perfeita, né? Porque, sim, o Sica diz que o pai dele não era advogado, era engenheiro, e morreu em 2001. E a mãe dele é professora de francês, né? O Sica, sim. O Sica é advogado do Palmeiras e o Sica presta serviço para a Libra como advogado da Libra e de outros clubes, como ele relatou para o Rodrigo. André Sica é advogado, para quem não está muito por dentro, né? Ele trabalha no Palmeiras, também faz esse trabalho para a Libra como mediador. E aí eu quero ouvir o Mussete agora, mas também o Rodrigo Matos, porque chega com essa informação, né? De que o BAP falou do Sica, o Sica traz uma resposta para você, né, Rodrigo? Se explicando, dando aí a versão dele sobre essa relação com o BAP. Essa informação é uma nota que não é bélica, né? Ele trabalha para o Palmeiras e diz a respeito de trabalhar para outros clubes da Libra. Meu escritório trabalha para mais de 30 clubes, tenho também a honra de trabalhar para o Red Bull, para o Cruzeiro, para o Bahia, além de outros gigantes, tanto na Libra quanto na LFU.
Justamente por isso fui escolhido pelo Landim e Belintani como advogado para iniciar o movimento da Liga. Eu sei que na época da gestão anterior do Flamengo, nos bastidores, era discutida essa questão do Sica ser advogado, também do Palmeiras e também da Libra, e eu acho que isso acaba entrando, fica em destaque por conta dessas discussões recentes. Eu acho que a gente pode até focar nisso, mas uma coisa que eu acho importante é focar no que foi mencionado. Você tem uma discussão de junção de ligas entre a LFU e a Libra, e o Palmeiras e o São Paulo excluem o Flamengo. Então, eu acho que isso aí, quando a gente fala assim sempre que o Flamengo é egoísta, excludente e tal, por que ele seria excluído de um comitê tão importante assim dentro da Libra, tendo o peso que ele tem, né? Eu acho que essa é uma discussão pertinente. Eu não sei se está travando, Luísa, porque pareceu que estava travando um pouco para mim. Mas está dando para te ouvir. Eu acho que o trecho da resposta do Silvio Matos que você falou, eu acho, Rodrigo, não sei se é o mesmo trecho. O Rodrigo Capello pergunta, e não falta complementar este trecho do contrato? E o Silvio Matos responde, a resposta para a sua pergunta é que o estatuto foi feito antes de qualquer negociação de mercado. E aí tem uma outra confusão muito importante de a gente elucidar. A Globo não tem contrato com a Libra. Todos os clubes são associados da Libra e eles têm contrato com a Globo, ou seja, ele quis dizer que os contratos são individuais, né, da Globo com a Libra. Que é uma confusão que até eu faço, porque eu digo assim, a briga não é Palmeiras e Flamengo, a briga é Libra e Flamengo. Mas ele tem razão nesse ponto, porque o contrato do Flamengo não é com a Libra, o contrato do Flamengo é com a Globo. Ele é individual. Sim, mas a divisão é no Estatuto da Libra, né, PVC? Sim, no Estatuto da Libra. O que está se perguntando é sobre isso, e ele não responde. Quando você pergunta assim, escuta, tem um estatuto, e esse estatuto é de setembro de 2024. O que ele responde a resposta para a sua pergunta é que o estatuto foi feito antes de qualquer negociação de mercado. Ou seja, foi feito antes do contrato. Então, mas cadê a complementação sobre o percentual de cada plataforma que você tinha que ter, visto que estava no contrato ali um valor global? É isso que ele não responde. Não, eu acho que na resposta anterior isso fica meio embutido. Embora a gente possa discutir mesmo. Que ele diz, estamos discutindo um contrato do passado quando o Flamengo faz a comparação dos 300 milhões que ele recebia com os 200 milhões de hoje. É uma discussão que não leva ninguém a lugar nenhum, por motivo simples. Quem está dizendo isso é o Silvio Matos, CEO da Libra. Primeiro porque dentro dos 300 milhões tinha um mínimo garantido de 175 milhões de reais que não existem mais. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Globo que disse não ter mínimo garantido. Segundo, houve a lei do mandante. O Flamengo diz que no contrato anterior ele ganhava 300 milhões de reais, mas ele vendia 38 jogos. O contrato atual é para 19 jogos. E aí a conta é muito simples. Conta do Silvio Matos, não é a minha. O contrato atual é para 19. No contrato anterior, ele recebia 7 milhões e 900 mil reais por jogo. E no atual, que ele reclama de ganhar menos, ele ganha 10,5 milhões de reais por jogo. Nossa, esse raciocínio não faz o menor sentido, você. Não. Ele está querendo dizer que 19 jogos você como mandante valem menos do que 38 metades. Então, eu não terminei. Coisa. É uma questão de matemática. É a mesma coisa. Eu ia dizer uma coisa parecida com o que você está dizendo. Ele está contando que o jogo anterior, dividido por 2, podia valer 14. Mas essa é uma conta que a gente fez muitas vezes, né, Rodrigo? A gente até evitou fazer depois das reuniões dos contratos, porque a Liga Forte vai dizer que vendeu o jogo dela por 14 milhões de reais e que a Libra vendeu por 7 milhões e 900. A Libra... E aí fica essa... cabe. Mas assim, se for fazer cabendo, então você tem que pegar os 38 e dividir por 2, né? Claro, é o que eu estou dizendo. É o que eu estou dizendo. É o que eu estou dizendo também. Cada um vai fazendo a conta que lhe convém. Sim, né? mas essa conta, ela era muito presente na época das negociações da Liga Forte União e da Libra. Ela era muito presente. Sim, para ver com qual eu vou ganhar mais por jogo. Aí você vai dizer o seguinte, que é o que todo mundo disse que não era, e virou. A Liga Forte União vendeu um contrato total por 1 bilhão e 750 milhões de reais. E a Libra vendeu por 1 bilhão e 300, que viraram 1 bilhão e 100 quando o Corinthians saiu. Então, o que acabou acontecendo? O contrato, por isso que eu falo que o contrato da Libra é ruim. Mas no ano passado, o Rodolfo Landim convocou o Conselho Deliberativo
para votar a aprovação da perda de aproximadamente 80 milhões de reais. É que aqueles 80 milhões de reais que o Flamengo perdeu e aprovou em conselho, e o BAP votou a favor do contrato, mas ele não era o mandatário, quem assinou o contrato foi o Landim. Foi o Flamengo. Aquele contrato, ele parecia já ruim. O que aconteceu na prática foi que depois de o presidente anterior do Flamengo ter pedido... É mentira isso, Rodrigo? O Landim não pediu para votar? Eu não estou dizendo que o contrato é bom ou ruim, que tem outra visão do contrato. Estou dizendo o seguinte... Pediu para votar o quê? O contrato com a Libra, lá atrás. Fechar com a Libra. Não, foi votada. Eu perguntei para o BAP sobre isso, né? Sim. Porque muito se falava que ele achava o contrato ruim e ele deu um discurso na época que não era um discurso contrário à aprovação, né? Então eu perguntei, escuta, por que você não discursou contrariamente? A alegação dele é de que não se conhecia todos os meandros, que você foi ter depois de setembro de 2024, que o Flamengo assina uma premissa ali, ainda não completa o critério de audiência, e assina outras coisas que ele entende como nocivo posteriormente. E outra coisa que ele alega é que a Libra apresentou dessa vez uma projeção do Flamengo ganhar 225 milhões. Está ganhando 200. Hoje a projeção é de 200 milhões. Então, assim, o que foi apresentado para os conselheiros era 25 milhões a menos do que a Libra está apresentando agora. Perfeito, mas vamos lá, vamos voltar à pergunta. Eu entendo que tem o que o BAP está discutindo, que é a mudança dos valores da discussão dos 30% da audiência. E eu já disse aqui que eu acho que o Flamengo está certo em ir à justiça. Eu discordo do bloqueio, mas ok. A desembargadora deu o bloqueio. Ponto, parágrafo. É verdade ou mentira que o presidente Rodolfo Landim convocou o conselho e pediu a aprovação do contrato naquele momento? Em abril de 2024. É verdade. Isso. É verdade. Sim, foi aprovado, teve uma reunião, e foi sobre isso que eu perguntei. PVC, só para dar uma informação sobre o que você falou dos advogados da Libra, eu não sei se a gente está com duas informações diferentes ou é a mesma coisa e a gente ouviu diferente. Mas, assim, 3 clubes entraram com petições no processo, para Atlético Mineiro, Vitória e Grêmio. Eu creio que os advogados que estavam lá eram dos 3. Provável. Mas está errado, entendeu? Mas, assim, a petição dos 3 já foi deferida pela juíza. Então, pela desembargadora. Esses 3 clubes agora fazem parte e eu consegui saber mais ou menos quais são as alegações deles, né? O Atlético Mineiro alega que o Flamengo é mesquinho e sorrateiro. Tem 9 milhões retidos do Atlético Mineiro e aí considera o bloqueio abusivo. O Grêmio tem 6 milhões retido e diz que está com atraso salarial. O Grêmio também tem uma questão lá do patrocinador dele, né, o Alfa, que não está pagando. Mas coloca, inclusive, uma notícia sobre atraso salarial. E o Grêmio, aí ele coloca um negócio que ele pede o desbloqueio de uma parte só. Se tiver um valor controverso que o Flamengo estiver discutindo, pelo menos para desbloquear a outra parte. E aí tem uma discussão de como que você sabe o que é a parte de cada um, se você não tem uma regra hoje, né? E o terceiro é o Vitória, que alega que pode ser rebaixado, ter um prejuízo esportivo. Então, os 3 já entraram, o Vitória em torno de 5 milhões de reais. Os 3 já entraram, a desembargadora já colocou os 3 como parte. Então, essa questão que você está falando, assim, vai demorar mais para ser julgado, eu acho que vai demorar, inclusive, porque tem todas essas petições que ela vai ter que analisar tudo isso e ouvir todas as partes depois dessas petições. Né? Não, é que eu estou falando que ela saiu de férias. Não é que vai demorar mais, não sei quanto tempo vai demorar. Ela pode julgar um mérito amanhã de manhã ou não julgar um mérito. Mas, de qualquer jeito, ela vai ter que analisar todas essas petições e ouvir depois as outras partes sobre elas. Então, provavelmente, vai ter um desenrolado processo. Levando em conta que o Silvio Matos diz que não existe a Libra, existem os contratos individuais, de fato, os contratos devem ser, os 3 advogados presentes, devem ser os 3 advogados que representam cada um clube. Pois é, e aí, Mussete, nessa briga, né, Flamengo e Libra, Flamengo e Palmeiras, do lado do Palmeiras acusa-se o Flamengo de ser egoísta, né, de não pensar no bem do futebol brasileiro. Enquanto isso, o Flamengo diz que já abriu mão de um dinheiro, enfim, e que está brigando ali pelo que é de direito. Fica nessa narrativa. E aí o Flamengo também falando que a Libra é palmeirense. Tem todos os outros clubes envolvidos nessa, né? Porque você tem
Você tem Grêmio, tem Santos, tem São Paulo, tem Atlético Mineiro, tem várias outras equipes que fazem parte da Libra e que também têm esses interesses, né? Como não que a gente... é Palmeiras versus Flamengo, é importante deixar isso claro. Pois é, ó. Embora Aliás, tenham... eu vou até citar todos os clubes da Libra Quem aqui. deixou Palmeiras versus Flamengo foi a Leila. E agora foi o BAP. Primeiro foi a Leila. E depois agora o BAP. Então, além de Palmeiras e Flamengo, tem Bragantino, São Paulo, Santos, Galo, Bahia, Grêmio, Vitória, Remo, Paysandu, Volta Redonda, ABC, Guarani, Sampaio Correia, Brusque. Mas o dinheiro é dos 9 clubes da Série A, né? Isso. E aí, Mussete, como é que ficam esses outros clubes, né? Como é que tem o entendimento junto com o Palmeiras, mas aí vem o presidente do Flamengo e fala que a Libra é palmeirense, ou seja, defende os interesses do Palmeiras e não de todos os outros. Como ficam os outros como o Santos nessa história? Eu conversei com uma fonte no Santos hoje e talvez seja um símbolo, um sinal do que pensam também os outros clubes que estão um pouquinho fora, né? Pelo menos dessa briga pública que escalou nos últimos dias. Essa fonte minha no Santos falou, cara, isso não ajuda em nada. É natural que o Flamengo e que o Palmeiras defendam seus próprios interesses, mas a coisa escalou e essa fonte no Santos me disse que virou Flamengo e Palmeiras. Não era para ser, era Palmeiras com Libra, Flamengo com Libra, mas não, virou um Palmeiras e Flamengo. Eu não sei onde esse negócio vai parar, sabe? A Leila vem com terraflanismo, o BAP vem com a Libra palmeirense, contesta a carreira do Dr. Sica. O BAP tem pontos muito importantes na entrevista, né? Eu gostei muito de assistir, tem discussões importantes para o futebol, mas eu acho que o BAP faz justamente o que ele alega ser contra, que é ser imaturo, quando ele transforma isso num clássico dos líderes do campeonato. Quando ele diz, eu acho que ele presta serviço, quando ele fala da família do André Sica e a família não trabalha com isso, eu acho que ele se perde, assim como a Leila se perdeu, e essa briga só mostra como a união dos clubes dificilmente vai rolar. E essa fonte no Santos diz isso, virou um Palmeiras e Flamengo, o que é ruim para todo mundo. Pois é, né? E aí como é que ficam os interesses desses clubes, né? Diante dessa história toda. É a íntegra da entrevista do Rodrigo